Quando o Papa Leão, 14º, deu seu passo mais ousado, o mundo parou para assistir e os corações se dividiram entre choque e fúria. As campanas de São Pedro mal haviam terminado de ecoar pelos céus romanos quando os murmúrios começaram. Alguns eram sussurros de surpresa, outros de suspeita e ainda outros de algo que beirava a indignação. O homem que haviam escolhido, agora vestido de branco e de pé diante do mundo, ainda não havia aquecido o trono de Pedro, e, no entanto, nuvens de tempestade já se formavam. Não era o drama usual que seguia uma eleição papal. Não havia sido um triunfo elaborado, nem gestos teatrais, nem coros estrondosos ou coroas reluzentes. Na verdade, quando ele saiu para a sacada central da Basílica de São Pedro, foi com uma calma tão comedida que pegou até os observadores mais experientes do Vaticano desprevenidos. Sua expressão era gentil, mas firme. Suas mãos não se ergueram em bênção dramática, mas se cruzaram reverentemente. Ele abriu a boca não para deslumbrar, mas para orar. Deveria ter sido um momento de paz, um momento santo, mas a paz não durou. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você ama surpresas, e clique em curtir para apoiar. Não pule, o final vai te chocar. O anúncio chocou muitos ao redor do mundo. Pela primeira vez na história de 2000 anos da Igreja Católica, o sucessor de Pedro não vinha da Europa ou da América Latina, mas dos Estados Unidos. Isso, por si só, já era suficiente para levantar sobrancelhas. Mas não era apenas a geografia que abalava as expectativas. Era como ele se apresentava. Não havia demonstração de autoridade, nem pressa para ser fotografado em esplendor régio. Ele usava as vestes papais tradicionais, sim, mas as carregava não como um imperador usaria sua coroa, mas como um servo usaria um manto de responsabilidade. Suas primeiras palavras não foram em línguas modernas, mas em latim, uma língua que não agraciava aquela sacada com tal dignidade havia anos. Ele inclinou a cabeça ao mencionar o nome de Jesus, um pequeno gesto. No entanto, para aqueles que sabiam ler os sinais, isso dizia tudo. E esse era o problema. Para muitos no mundo moderno, especialmente entre aqueles acostumados a um papado mais teatral ou politicamente afinado, essa demonstração de reverência e contenção era inquietante. Não era o estilo que temiam, era a essência. Esse Papa, logo descobriram, não falaria em generalidades vagas. Ele não distorceria o Evangelho em um conjunto de slogans morais. Ele falaria claramente. Ele falaria a verdade desde sua primeira aparição. Ele falou dos pobres, da justiça, da compaixão. Ele mencionou o Evangelho não como um acessório de seu discurso, mas como sua própria fundação. Ele não o reinterpretou para se adequar aos tempos. Ele não o enfeitou para torná-lo mais palatável ao ouvido moderno. Ele simplesmente o citou, sem filtros. E para alguns, isso era perigoso demais. Nas horas seguintes, veículos de mídia de ambos os extremos do espectro político começaram a criar narrativas. Um Papa americano, gritaram, certamente ele deve ser um dos nossos. Mas então veio o choque. Ele falou de misericórdia. Ele alertou contra o materialismo. Ele pediu humildade. Ele usou a palavra dignidade sem vinculá-la a uma agenda. Ele parecia ser, bem, um papa. E no mundo de hoje, isso em si já era visto como radical. Alguns imediatamente o rotularam de marxista, outros o chamaram de traidor da tradição. Um perigo vermelho, murmuraram, como se a caridade evangélica tivesse se tornado uma ameaça política. Foi uma corrida ao julgamento, uma onda de comentários, tanto positivos quanto negativos. Tudo isso antes que o homem tivesse sequer tomado seu assento. Mas talvez a parte mais inquietante não fosse a rapidez com que ele foi julgado. Era o motivo.
Havia aqueles, especialmente dentro de certos círculos ideológicos, que haviam passado os últimos anos moldando uma versão do catolicismo que se alinhava melhor com objetivos políticos do que com a verdade espiritual. Para eles, a fé havia se tornado uma ferramenta, uma bandeira a ser agitada em batalhas culturais. Agora, diante de um papa que não se curvava a tais narrativas, seu desconforto se transformava em indignação. A igreja, alegavam, havia caído em mãos inimigas. E, no entanto, o próprio homem não havia feito nada além de inclinar a cabeça, falar o evangelho e lembrar aos fiéis de seu chamado para servir. Naquelas primeiras horas, enquanto o mundo se apressava em defini-lo, podia-se sentir o peso de algo muito mais profundo do que política se desdobrando. Não se tratava apenas de uma mudança de liderança, era uma mudança de postura, um retorno à reverência, uma revolução silenciosa feita não com declarações, mas com silêncio, tradição e verdade. Para os católicos mais velhos, que haviam visto pontificados virem e irem, que haviam assistido a igreja enfrentar o modernismo, escândalos, reformas e renovações, esse momento parecia diferente. Não porque fosse barulhento, mas porque não era. Não porque fosse deslumbrante, mas porque era fundamentado. Em um mundo obcecado por espetáculo, o novo Papa escolheu a compostura. Em um mundo desesperado por novidade, ele escolheu a continuidade. E em um mundo que gritava por atenção, ele inclinou a cabeça. E assim, mesmo antes que o trono se aquecesse sob ele, as chamas da controvérsia haviam sido acesas. Mas, em Roma, onde o tempo caminha lentamente e as pedras das catedrais viram séculos surgir e cair, algumas vozes, mais velhas, mais sábias, simplesmente cruzaram as mãos em oração e sussurraram para si mesmas: talvez isso seja o início de algo santo. Comenta fogo se está pronto para o vídeo, curte se não aguenta esperar e fica até o fim para uma reviravolta épica. Os corredores do Vaticano sussurravam muito antes de a fumaça branca aparecer. Nomes de cardeais favoritos giravam como incenso na Capela Sistina. Europeus, latinos, talvez um africano ou asiático, mas certamente não um americano. A ideia de um pontífice dos Estados Unidos sempre pairou perto do reino da fantasia. A própria noção ia contra séculos de suposições tácitas. Roma, afinal, era o coração do catolicismo. A América, para muitos na Cúria, ainda era vista como jovem demais, barulhenta demais, saturada demais de política e dinheiro. No entanto, agora, de pé, na lógia, acima da Praça de São Pedro, estava um homem que vinha exatamente daquela terra, não um cardeal celebridade, não um fazedor de manchetes, mas uma força tranquila de um lugar que muitos haviam descartado. Ele havia passado grande parte de seu sacerdócio e episcopado longe dos holofotes do Vaticano. Ele caminhara pelos corredores de paróquias em Detroit, visitara prisões no Arizona, servira aos pobres em bairros e cidades fronteiriças. Ele ensinara seminaristas e lavara os pés de imigrantes. Seu serviço não era enquadrado por proclamações grandiosas, mas por uma compaixão persistente. Para aqueles que o conheciam, sua humildade não era performativa, era habitual. E, no entanto, para o mundo mais amplo, seu nome era quase desconhecido. Ele não fazia ondas, mas se movia como um rio subterrâneo, lentamente remodelando o que tocava. Quando o conclave começou, poucos repórteres se incomodaram em mencioná-lo. As casas de apostas não o incluíam. Os comentaristas estavam ocupados demais teorizando sobre candidatos de Milão, Budapeste e Manila. Mas na Capela Sistina, sob o olhar do juízo final de Michelangelo, algo mais estava se movendo. Os cardeais, muitos dos quais haviam se cansado de divisões, escândalos e espetáculo, sentiram-se atraídos
por um tipo diferente de homem. Um homem que não tinha apetite por poder, que vinha sem facção ou agenda. Eles viram algo nele que não viam há muito tempo. Uma disposição para carregar a cruz sem construir um trono. E assim, voto por voto, a maré virou, silenciosamente, firmemente, irreversivelmente. Quando a contagem final foi feita e seu nome emergiu, houve um silêncio atônito. Não desaprovação, não consternação, mas reverência. Alguns choraram, outros inclinaram a cabeça. Alguns sorriram com o alívio de quem esperava por algo diferente. Ele não aceitou imediatamente. Ele pediu um momento para orar. Foi levado à Sala das Lágrimas, onde os novos papas muitas vezes choram sob o peso do que está por vir. Aqueles próximos a ele dizem que ele se sentou, colocou a cabeça nas mãos e sussurrou uma palavra repetidamente: misericórdia. Ele escolheu o nome Leão. Não era uma escolha esperada, mas aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir se lembraram. Leão, o grande, que enfrentou Átila, o Uno, e afastou a violência com nada além de fé. Leão, que abriu a igreja ao mundo moderno sem comprometer suas verdades antigas. Era um nome de coragem, de pontes, de humildade ousada, e agora pertencia a um americano. A notícia enviou ondas de choque ao redor do mundo. Alguns católicos se alegraram, vendo nele o sopro de um novo começo. Outros se irritaram, desconfiados do que isso poderia significar para a doutrina e a direção. Os comentaristas políticos correram para dissecar seu histórico, procurando pistas de lealdade. Era ele conservador, liberal, reformador, tradicionalista? Mas a verdade se recusava a ser tão facilmente classificada. Ele havia passado anos evitando rótulos. Ele criticara o excesso, mas também alertara contra o modernismo vazio. Ele havia falado em defesa dos não-nascidos e dos indocumentados. Ele citara tanto Agostinho quanto Dorothy Day. Ele irritara alguns bispos e inspirara outros. Para aqueles que buscavam categorias claras, ele era um enigma. Mas para aqueles que buscavam Cristo, ele era familiar. Em sua primeira homilia como Papa, proferida na Capela Sistina aos cardeais que o elegeram, ele falou sem anotações. Ele lembrou-lhes que a Igreja não pertence a Roma, à América, ou a qualquer partido ou plataforma. Ela pertence a Jesus Cristo. Sua voz era suave, mas firme. Seus olhos não se moviam nervosamente. Ele olhou para cada homem por sua vez, não com superioridade, mas com fraternidade. Ele disse: não somos chamados a construir monumentos para nós mesmos, mas a servir aqueles que foram esquecidos. Não estamos aqui para preservar o poder, mas para derramar amor. Não era radical, mas atingiu como um raio. Não era político, mas abalou alicerces políticos. Não era novo, mas parecia o início de algo nunca visto. Bora interagir? Deixe um nos comentários, dê um like maroto e não saia antes do final. Tem surpresa te esperando. Alguns dos cardeais trocaram olhares. Eles sabiam o que viria a seguir. As manchetes distorceriam. A internet queimaria. As facções clamariam. Mas naquela sala sagrada havia paz. O tipo de paz que só vem quando o Espírito Santo se move. Lá fora, enquanto as câmeras piscavam e os peregrinos prendiam a respiração, o novo Papa Leão XIV surgiu novamente na sacada. A chuva havia parado. Uma brisa suave movia as cortinas. Ele levantou a mão, não alto, não em triunfo, mas simplesmente para abençoar. Ele olhou para fora, não para uma multidão, mas para almas. O rebanho que acabara de ser confiado a ele para pastorear. Em algum lugar em uma pequena cidade no Texas, uma mulher de 90 anos assistia da sua sala de estar. Ela sussurrou: ele parece alguém que já carrega uma cruz há muito tempo. E ela não estava errada. Para aqueles que queriam um rei, ele parecia gentil demais.
Para aqueles que queriam um guerreiro, ele parecia bondoso demais. Mas para aqueles que ansiavam por um pastor, ele parecia perfeito. Este não era o Papa que ninguém esperava. Mas talvez, apenas talvez, ele fosse aquele de que precisavam. Começou, não com trombetas, mas com silêncio, quando as cortinas carmesim se abriram na sacada central da Basílica de São Pedro. O mundo esperava com a respiração suspensa. Câmeras piscavam. Crianças nos ombros apontavam para cima. Repórteres sussurravam para suas audiências em uma dúzia de línguas. Então, ele apareceu. Não havia uma grande procissão, nenhum gesto coreografado elaborado, nenhum levantar de braços em espetáculo, nenhum sorriso brilhante para as câmeras. O homem que entrou na luz estava vestido com a batina branca tradicional do Papa, a mesma de seus predecessores. Mas algo na maneira como ele a usava parecia diferente. Não era uma vestimenta de autoridade, mas uma túnica de serviço. Seus olhos escuros e firmes percorriam a multidão, não em busca de aplausos, mas de conexão. Ele não gritava nem sorria, com o calor calculado de uma figura pública treinada em estratégias midiáticas. Ele simplesmente ficou lá, respirando a gravidade do momento. Então, ele levantou a mão, lentamente, e fez o sinal da cruz. Naquele momento, a praça caiu em um silêncio quase santo. Aqueles que assistiam de suas casas, de leitos de hospital, de asilos e capelas silenciosas, sabiam que algo havia mudado. Não era o tipo de mudança que poderia ser colocado em uma manchete. Era algo mais antigo, mais profundo. O silêncio dizia mais do que discursos. Quando ele finalmente falou, foi em latim, uma decisão que provocaria tanto admiração quanto debate nos dias seguintes. Para alguns, era um belo retorno a uma língua universal, ecoando séculos de continuidade. Para outros, parecia um passo atrás, formal demais, distante demais. Mas para ele, não era nostálgico nem performativo. Era identidade, era reverência. Era uma lembrança de que o que estava acontecendo não era sobre um homem ou uma nação. Era sobre um ofício sagrado enraizado em mistério e história. Ele orou primeiro. Não por aprovação, não por unidade, não por política. Ele simplesmente invocou a bênção de Deus sobre o povo. Então, veio a inclinação. Ao mencionar o nome de Jesus, o novo Papa Leão XIV abaixou a cabeça. Não um aceno rígido, não um gesto simbólico, uma reverência verdadeira, profunda, deliberada, silenciosa. E para aqueles que ainda se lembravam do que a santidade parecia, foi como uma janela para outro mundo. Foi um pequeno ato, poucos segundos, não mais, mas enviou uma onda através da Igreja Global. Bispos se mexeram em seus assentos, jornalistas pausaram em seus rabiscos, avós fizeram o sinal da cruz com lágrimas nos olhos, porque aquele único gesto falava volumes. Ele não precisava dizer, eu venho em humildade. Ele não precisava declarar, restaurarei a tradição. Ele simplesmente o mostrou. E isso, talvez, foi a coisa mais revolucionária de todas. Nos últimos anos, a Igreja havia conhecido sua dose de improvisação. Liturgias que pareciam mais teatro do que adoração. Declarações que dançavam em torno da clareza, favorecendo uma inclusividade vaga sobre a verdade firme. Nesse ambiente, a chegada de um Papa que se movia com tal contenção composta era surpreendente. Não havia slogans, não havia mergulhos na multidão, não havia entradas ao estilo celebridade, apenas um homem de branco que inclinava a cabeça quando dizia o nome de Jesus. Isso inquietou muitos. Para alguns, especialmente na mídia secular, era difícil de processar. Se ele não era chamativo, progressista ou bombástico, como poderiam defini-lo? Se ele não buscava o palco, qual era sua estratégia? Mas nem todo movimento tem uma estratégia. Alguns são apenas atos de fé.
Para aqueles que haviam assistido a igreja deslizar cada vez mais para o espetáculo, isso era mais do que refrescante. Era restaurador. Um papa que não buscava os holofotes, que não corria atrás de manchetes, mas que, em vez disso, caminhava com uma dignidade litúrgica não vista em anos. Não se tratava de show, mas de alma. O simbolismo não parava por aí. Ele escolheu usar as vestimentas tradicionais do sumo pontífice, a mozzeta branca, os sapatos vermelhos, o anel papal, itens que alguns pensavam terem sido aposentados para sempre. Mas não era uma decisão estética. Não era um figurino. Era uma mensagem. A igreja não estava começando do zero. Ela estava começando novamente a partir do que havia sido preservado. Antes de tudo, comenta: "Tô dentro". Se curte polêmica, clica em curtir e segura até o fim para um plot twist de arrasar. Ele não falava sobre mudança, ele encarnava a continuidade. E, no entanto, mesmo em seu silêncio, ele provocava controvérsia. Aqueles que preferiam um papa mais casual, acessível, o acusavam de regredir. Aqueles que queriam fogos de artifício o acusavam de ser rígido demais. Mas Leão XIV não veio para agradar multidões. Ele veio para servir a Deus. Mais tarde, naquela noite, dentro do Palácio Apostólico, um cardeal supostamente lhe perguntou por que ele havia se inclinado tão profundamente durante a bênção. O Papa sorriu, gentilmente, e respondeu: "Porque não estou acima do nome que me salvou." Não havia frases de efeito, nem narrativas midiáticas cuidadosamente elaboradas. Apenas um homem com uma vida interior profunda, assumindo o papel mais público da terra. Os idosos em suas poltronas sabiam. As freiras atrás das paredes dos mosteiros sabiam. Os fiéis ajoelhados em capelas meio iluminadas ao redor do mundo sabiam. Eles reconheceram algo nele, algo raro. Ele não era um performer, ele era um sacerdote. E desde aquela primeira noite, sem trombetas e sem teatro, ele já estava começando a liderar. Não demorou muito. Poucos dias haviam passado desde que o Papa Leão XIV aparecera na sacada. No entanto, as críticas já haviam tomado forma, não por causa de como ele parecia ou do que vestia, mas por causa do que ele dizia. O mundo havia visto a humildade em sua postura e a tradição em suas vestimentas, mas era o conteúdo de suas palavras que realmente inquietava muitos. Desde sua primeira homilia, o novo Papa falou dos pobres, não em termos abstratos, mas com a intimidade de alguém que havia sentado com eles, orado com eles, comido em suas mesas. Ele não romantizava a pobreza, nem a usava como uma ferramenta retórica. Ele simplesmente reconhecia a santidade daqueles frequentemente esquecidos. Ele falou de justiça, não como um slogan ou uma campanha, mas como um chamado enraizado nas Escrituras, ecoando a voz dos profetas e os mandamentos de Cristo. Aceitação, dignidade, misericórdia. Essas não eram palavras novas, mas ele as oferecia sem filtros, sem os vernizes políticos habituais. Quando ele referenciava o Evangelho, não o reembalava em linguagem moderna ou o escondia em frases confortáveis. Ele o citava claramente, como se a palavra ainda falasse com poder por si só. E para alguns, esse era o problema. Em um mundo onde a linguagem é cuidadosamente moldada para evitar ofensas, onde toda figura pública parece caminhar sobre cascas de ovos retóricas, o Papa Leão XIV simplesmente pregava o Evangelho. Ele não o reinterpretava para a aprovação da mídia. Ele não o diluía para torná-lo palatável aos poderosos. E ao fazer isso, ele deixava muitos desconfortáveis. Em certos cantos da igreja, essa abordagem era recebida com suspeita. Por que ele não era mais diplomático? Por que não usava termos mais suaves, uma moldura mais matizada? Por que ele falava com a clareza de um pastor, em vez
da ambiguidade de um estadista? Para muitos, o próprio fato de ele soar como um papa fazia com que se perguntassem se algo estava errado. Eles não estavam mais acostumados a isso. Alguns imediatamente recorreram às críticas habituais. Eles o chamaram de marxista. Eles o acusaram de ser político. Comentaristas declararam que ele estava virando à esquerda, mesmo que ele não tivesse dito nada ideológico. Simplesmente por falar de misericórdia, ele era rotulado como uma ameaça. Era como se proclamar o evangelho sem ajustes tivesse se tornado em si um ato radical. Mas Leão XIV não recuava. Em um encontro com jornalistas, ele falou suavemente sobre a dignidade humana, não na linguagem das guerras culturais, mas na linguagem de Cristo. Cada alma, ele disse, é um reflexo do amor de Deus, e é aí que nossas conversas devem começar. Ele não atacava sistemas políticos. Ele não propunha políticas. Ele simplesmente lembrava ao mundo da verdade eterna de que cada pessoa importa, não por causa de status ou riqueza, mas porque é feita à imagem de Deus. Não deveria ter sido controverso. E, no entanto, era. Aqueles que haviam passado anos elaborando uma versão do catolicismo que se alinhava com seus objetivos políticos estavam alarmados. O novo Papa não jogava pelas regras deles. Ele não se inclinava para a esquerda ou para a direita. Ele não reforçava sua narrativa. Ele simplesmente ficava no meio, segurando o evangelho e se recusando a usá-lo como arma. Preparado? Deixa um 2 nos comentários, curte o vídeo e não pise no freio. O final tem uma bomba que você não vai acreditar. Nos últimos anos, facções dentro da igreja, especialmente em lugares como os Estados Unidos, haviam se acostumado a enquadrar a fé através das lentes da política. O catolicismo, em alguns círculos, havia se tornado uma bandeira não de unidade, mas de divisão. Era torcido em uma ferramenta para defender plataformas, em vez de proclamar a salvação. Agora, com um papa que rejeitava tudo isso, eles não sabiam o que fazer. Eles começaram a cavar. Cada palavra que ele havia dito no passado, cada tweet, cada homilia, cada foto, era pesquisada, escrutinada, dissecada. Eles procuravam evidências de alinhamento ou traição. Eles mediam suas declarações não pelo catecismo, mas por testes de fidelidade política. Qualquer menção à injustiça era vista como subversão. Qualquer apelo à compaixão era rotulado como compromisso. Mas o que eles não viam, o que se recusavam a ver, era que ele não estava falando para ganhar influência. Ele estava falando para salvar almas. Em um discurso a um grupo de seminaristas, ele os advertiu gentilmente: se falarmos a verdade, mas faltar amor, nos tornamos ruído. Se falarmos com amor, mas escondermos a verdade, traímos nossa missão. Um sacerdote deve carregar ambos, sempre. Não era uma declaração revolucionária, era pastoral. Mas, no clima febril da mídia e da ideologia, até isso se tornava suspeito. A parte mais triste era que a reação dizia mais sobre os atacantes do que sobre o Papa. Eles haviam se acostumado tanto a usar a igreja como arma que não a reconheciam mais como mãe. Eles haviam feito da fé um campo de batalha. E agora, não sabiam o que fazer com um homem que se recusava a lutar nos termos deles. O Papa Leão XIV não havia declarado guerra. Ele não havia feito inimigos. Ele simplesmente entrou no palco da história e ousou falar como um sucessor de Pedro deveria, com gentileza, autoridade e clareza. E, de alguma forma, isso foi suficiente para provocar uma tempestade de fogo. Para muitos católicos observando ao redor do mundo, especialmente os mais velhos, que se lembravam de uma igreja diferente, isso era ao mesmo tempo sóbrio e inspirador. Eles viam em Leão XIV não uma figura política, mas um sacerdote, um pastor, um homem sem medo,
de proclamar a verdade sem raiva e oferecer misericórdia sem desculpas. Eles entendiam o que estava acontecendo. Eles sabiam que isso não era sobre esquerda ou direita. Era sobre se o Evangelho ainda tinha lugar em um mundo que se tornara cínico, mesmo dentro das paredes da própria igreja. E assim, enquanto os críticos se reuniam e as manchetes giravam, outros começaram a orar, não apenas pela segurança do Papa Leão XIV, mas por sua força, porque eles sabiam o que ele sabia. Quando o desprezo se torna controvérsia, geralmente significa que a verdade tocou um nervo. Ele não tentava reembalar o Evangelho, ele não o embrulhava em frases inteligentes ou suavizava suas arestas mais afiadas. Desde o início, o Papa Leão XIV falava o Evangelho claramente, reverentemente e sem desculpas. Não havia tentativa de modernizar sua mensagem para se adequar à linguagem da política ou do entretenimento. Ele simplesmente deixava as palavras se sustentarem. E para alguns, essa era a parte mais inquietante de todas. O Evangelho sempre foi um escândalo para o mundo. Uma mensagem de cabeça para baixo, onde os últimos são os primeiros, os mansos herdam, os pobres são abençoados e o amor exige sacrifício. Mas, em uma igreja, cada vez mais acostumada a interpretar as Escrituras através de preferências culturais, a recusa de Leão XIV em editá-lo ou diluí-lo veio como um trovão silencioso. Não havia hashtags nem branding, apenas as Escrituras com espaço para respirar. Em seu primeiro Ângelus Dominical, diante de milhares reunidos na praça e milhões assistindo pelo mundo, ele citou diretamente as bem-aventuranças, não para explicá-las, não para debatê-las, mas para proclamá-las. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Em Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nessas palavras, Jesus não ofereceu conselhos, ele ofereceu a verdade. A multidão ficou em silêncio. Nenhuma reinterpretação, nenhum ajuste para os ouvidos modernos. Apenas a verdade. Para muitos dos fiéis, especialmente aqueles que há muito se sentiam ignorados, isso era um bálsamo para a alma. Eles haviam se cansado de ver o Evangelho esticado para se adequar às tendências. Eles estavam exaustos de homilias que dançavam em torno do pecado, da misericórdia ou da vida eterna. Agora, diante deles, estava um homem que parecia acreditar que a palavra de Deus não precisava de melhorias. Mas nem todos se alegravam. Críticos de ambos os lados do espectro ideológico ficavam desconfortáveis. Aqueles que queriam uma igreja mais progressista temiam que ele a puxasse para trás. Aqueles que haviam fundido fé com nacionalismo se sentiam traídos quando ele não ecoava seus slogans. Era como se, ao não escolher um lado, ele tivesse escolhido contra todos. No entanto, Leão XIV não estava tentando escolher lados. Ele estava tentando seguir a Cristo. Ele conhecia bem a tentação da relevância, a pressão para atualizar a fé para cada geração, torná-la mais aceitável, mais palatável. Mas ele também conhecia o custo dessa tentação. O Evangelho, quando cortado e vestido para os gostos modernos, perde seu poder, e ele estava determinado a não deixar isso acontecer sob seu comando. Em uma reunião, a portas fechadas com jovens sacerdotes, ele abordou a questão diretamente. O Evangelho não evolui para se adequar a nós. Ele lhes disse gentilmente. Ele nos desafia a nos tornarmos o que fomos feitos para ser. Ele não segue o mundo. Ele o lidera. E se começarmos a editar a verdade para torná-la mais confortável, paramos de pregar Cristo e começamos a vender a nós mesmos. A sala ficou em silêncio. Alguns olharam para baixo, outros assentiram, profundamente comovidos. Ele não estava repreendendo. Ele estava convidando. Mas a reação fora daquelas paredes crescia mais alta.
Artigos de opinião foram escritos. Comentaristas na televisão ergueram as sobrancelhas. Por que o Papa é tão antiquado? Por que ele não se adapta às realidades modernas? Ele está tentando desfazer anos de progresso? Ele não dizia nada. Em vez disso, continuava visitando hospitais, celebrando missas em prisões e lembrando aos bispos para pregarem com clareza e amor. Seu silêncio diante da especulação falava mais do que qualquer comunicado de imprensa jamais poderia. Ele não estava ignorando o barulho. Ele simplesmente escolhia não ser moldado por ele. E as pessoas notaram. Em paróquias ao redor do mundo, católicos mais velhos, que outrora se sentiam alienados, voltaram à missa. Eles diziam que finalmente se sentiam ouvidos, que a igreja não havia abandonado a fé na qual foram criados. Ao mesmo tempo, católicos mais jovens começaram a ouvir mais de perto, atraídos pela gravidade surpreendente de um homem que não tentava soar relevante, mas, de alguma forma, tornava a relevância irrelevante. Havia algo atemporal nele, e as pessoas começavam a sentir isso. Durante uma entrevista televisionada, um jornalista finalmente o pressionou. Santidade, não vos preocupa que falar o evangelho tão claramente possa alienar as pessoas? Ele sorriu. O evangelho sempre foi uma espada e um bálsamo. Ele fere o orgulho e cura o coração. Não estou tentando deixar as pessoas confortáveis. Estou tentando torná-las santas. Não era um soundbite. Era uma convicção. Até seus críticos tiveram que pausar. Não havia raiva em suas palavras, nem superioridade, apenas clareza, convicção e paz. O verdadeiro desconforto não estava no que ele dizia, mas na simplicidade com que o dizia. É fácil debater teologia quando ela está enterrada sob camadas de complexidade. É mais difícil quando ela é oferecida como pão, simples, nutritiva e impossível de ignorar. Isso não era inovação, era retorno. E lentamente, estava mudando tudo. O trono de Pedro ainda estava quente quando os rótulos começaram a voar. O Papa Leão, 14º, mal havia retornado de sua primeira bênção pública antes que as manchetes corressem pelo mundo. Conservador, liberal, marxista, tradicionalista, revolucionário, perigoso, santo. O mundo estava em frenesi para nomeá-lo, reivindicá-lo, fixá-lo como uma borboleta sob vidro. Ele ainda não havia dado um único discurso político, assinado uma única encíclica ou feito uma única nomeação. Mas isso não impediu a corrida para defini-lo. Na visão de muitos, sua própria existência como Papa americano era um convite à classificação. A mídia, de esquerda e de direita, achava algo estranhamente reconfortante em sua urgência compartilhada para colocá-lo em uma caixa. Para alguns, ele já era um herói. Para outros, uma ameaça. Para os politicamente inclinados, ele era ou um vaso para suas esperanças ou a personificação de seus medos. Seu chamado para retornar ao Evangelho era interpretado por alguns como uma ruptura radical com o status quo e por outros como uma traição ao progresso. Eles não esperaram para ver o que ele faria. Eles já haviam decidido quem ele era. Ele é um dos nossos, declarou um colunista conservador na manhã após sua eleição. Ele restaurará a ordem. Naquela mesma noite, uma voz progressista na televisão alertou: não se deixem enganar pela bondade, este é um linha dura em roupas suaves. Nenhum dos dois havia falado com ele. Nenhum dos dois havia ouvido o suficiente para entender. Mas era assim que as coisas funcionavam agora. Em uma era movida pela imediatidade e pela ideologia, poucos tinham paciência para o discernimento. Todos precisavam de uma manchete, de um lado para escolher, de um time para torcer ou temer. A igreja, aos olhos de muitos, havia se tornado apenas mais um campo para batalhas políticas, e o Papa
apenas mais um jogador. Mas Leão XIV não estava jogando. Ele dizia pouco em resposta ao clamor. Em vez disso, ele fez algo inesperado. Ele orou. Na segunda manhã de seu pontificado, muito antes de o sol nascer sobre o Vaticano, ele entrou silenciosamente na capela da Domus Sanctae Martae. Sem câmeras, sem guardas, apenas um homem de branco ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento. A segurança o encontrou lá uma hora depois, ainda orando em silêncio. Quando perguntado por um assessor próximo pelo que ele havia orado, ele respondeu simplesmente: "Pela graça de desaparecer, para que Cristo possa ser visto." Isso não se encaixava na narrativa. Aqueles que esperavam por um papa político, um agitador de bandeiras para uma causa ou outra, ficavam frustrados. Ele se recusava a se envolver em guerras culturais. Ele não emitia condenações para ganhar aplausos, nem fazia afirmações para conquistar popularidade. Ele falava claramente, pastoralmente, com o coração de um sacerdote, mais do que com o cálculo de um político. Mas, para muitos que observavam de longe, a neutralidade parecia suspeita. Ele mencionava os pobres, marxista. Ele pedia clareza moral, linha dura. Ele usava vestimentas tradicionais, rígido. Ele beijava a testa de uma criança chorando. Manipulador. Cada ação era um teste de Rorschach, interpretado através do viés do espectador. Ele havia inclinado a cabeça ao nome de Jesus e, de alguma forma, isso era visto como uma mensagem codificada. Ele havia citado o Evangelho, palavra por palavra, e isso se tornava uma declaração política. O mundo havia se tornado tão cínico, tão acostumado a duplos sentidos e manipulações, que a autenticidade em si parecia subversiva. Dentro do Vaticano, sua equipe começou a notar o padrão. Cada palavra, cada gesto, era filtrado através de lentes ideológicas. Uma homilia sobre humildade era dissecada por suas implicações na imigração. Uma reflexão sobre misericórdia era debatida como se fosse legislação. Ele não podia vencer, mas ele não veio para vencer. Ele veio para servir. Um cardeal, profundamente comovido pelo turbilhão de reações, observou em particular: eles o estão julgando como um candidato, mas ele não está aqui para ser gostado, ele está aqui para carregar as chaves. E carregar as chaves ele fazia com força silenciosa e uma calma que resistia à provocação. Ele não era imune ao barulho. Ele lia os jornais, ele ouvia as críticas, mas se recusava a ser moldado por elas. Em uma carta privada a um amigo nos Estados Unidos, ele escreveu: "Que me chamem como quiserem. Minha única tarefa é permanecer fiel. A Igreja não é um produto, e o Papa não é uma marca. Que voltemos ao que é eterno." Essas palavras nunca apareceriam em outdoors ou cartazes de campanha, mas encontraram seu caminho para os corações. Católicos mais velhos, que haviam assistido a Igreja lutar sob o peso da confusão moderna, encontraram esperança novamente. Eles viam um homem inabalado pelas tempestades, um homem cuja bússola apontava não para a popularidade, mas para Cristo. Eles o observavam caminhar pelas multidões sem alarde, celebrar a missa sem espetáculo e falar com uma simplicidade que carregava a força de séculos. Enquanto isso, o ciclo da mídia continuava girando. Comentaristas debatiam se ele era quieto demais, se sua falta de declarações políticas fortes significava fraqueza, ou se era um silêncio tático. Poucos entendiam que ele não estava silencioso de todo. Ele estava apenas falando em uma linguagem diferente, a linguagem da oração, da reverência, da fidelidade. E nessa linguagem, muitos ouviram o que haviam esquecido que desejavam. Para alguns, os primeiros dias do papado de Leão XIV foram confusos, para outros, decepcionantes, para muitos, profundamente reconfortantes. Não porque ele havia dito o que queriam ouvir,
mas porque ele havia dito o que precisavam ouvir. O Evangelho, sem filtros, sem compromissos, sem medo. Ele ainda não havia se sentado por muito tempo no trono de Pedro e, no entanto, já havia sido julgado, rotulado e condenado por aqueles desesperados para fazê-lo caber em seus moldes. Mas o molde que ele seguia não era deles, era de Cristo. Do lado de fora, parecia familiar. Um novo líder, câmeras globais, uma enxurrada de comentários e especulações. Para muitos, parecia política como de costume, outra figura assumindo o poder, seguida pelo rugido familiar da opinião pública. Mas o Papa Leão XIV não estava conduzindo uma campanha. Ele não foi eleito por eleitores, não cortejou doadores, não entregou frases feitas para agradar a todos os públicos. Ainda assim, na mente de muitos, especialmente no Ocidente, parecia impossível ver seu papado como algo além de mais um movimento em um tabuleiro de xadrez político. As manchetes deixavam isso claro. Papa Leão, reformador progressista ou conservador disfarçado. Papa americano, apostas globais. O novo pastor de Roma enfrenta fogo cruzado ideológico. A linguagem era inconfundivelmente política. Falavam de agendas, alianças, estratégias. Falavam como se a Igreja fosse um partido e o Papa, seu mais recente candidato. Mas Leão XIV não tinha slogan de campanha. Ele não tinha base de eleitores para energizar, nem oposição para derrotar. Ele tinha apenas um rebanho para pastorear, e isso o tornava profundamente confuso para aqueles acostumados a ver cada instituição através de uma lente política. Em certos círculos, especialmente nos Estados Unidos, essa desorientação se transformava em frustração. Comentaristas e ativistas que por anos haviam moldado a identidade católica para se adequar às necessidades partidárias, agora lutavam para dar sentido a um papa que não falava sua linguagem. Ele não ecoava pontos de discussão, ele não demonizava seus oponentes, ele simplesmente pregava o Evangelho. E isso o tornava suspeito. Mesmo dentro da Igreja, entre bispos e sacerdotes, que haviam se acostumado a alinhamentos políticos sutis, havia inquietação. Alguns esperavam que Leão XIV sinalizasse imediatamente lealdade a um campo ou outro. Mas ele não o fez. Ele falava de Cristo, não de plataformas. Ele elevava os pobres, não os partidos. Ele pregava fidelidade, não ideologia. Ele confundia aqueles que queriam clareza em termos terrenos, porque a clareza que ele oferecia não era política, era espiritual. A portas fechadas, a equipe do Vaticano podia ver a tensão crescendo. Cartas chegavam aos montes, convites de grupos políticos chegavam diariamente, lobistas disfarçados de teólogos ofereciam seus conselhos. Alguns buscavam influência, outros segurança. Todos queriam algo, mas o Papa permanecia, como um assessor colocou discretamente, indisponível para manipulação. Ele não repreendia o mundo com trovões. Ele não isolava seus inimigos. Ele simplesmente se recusava a deixar a Igreja ser sequestrada por qualquer causa política, por mais nobre que pudesse parecer. E ao fazer isso, ele lembrava a muitos de algo que a própria Igreja quase havia esquecido. Ela não é uma extensão de nenhum governo. Ela não é um departamento de moralidade sob o controle das nações. Ela é a noiva de Cristo, e sua missão não é conquistar eleições, mas salvar almas. Era um recentramento radical, não porque fosse novo, mas porque era antigo. Tão antigo que começava a parecer desconhecido. Em uma reunião privada com bispos, Leão XIV falou suavemente, mas com firmeza. Não somos militantes. Não somos representantes de ideologias. Somos sacerdotes. Somos pastores. E se as ovelhas estão dispersas, não é porque os lobos são mais fortes, é porque esquecemos o som da voz do pastor. Essa mensagem inquietou mais do que alguns.
Alguns recorreram a fóruns públicos para criticá-lo. Eles o acusaram de ingenuidade, de não se engajar nas verdadeiras batalhas do dia. Outros insistiam que ele estava jogando um jogo perigoso por não escolher um lado. Mas a verdade era que ele já havia escolhido um lado. Ele havia escolhido a cruz. E em um mundo dividido pelo barulho, essa fidelidade silenciosa era mais alta do que qualquer slogan. Católicos mais velhos, observando o drama se desenfoldar à distância, sabiam a diferença. Eles haviam visto líderes virem e irem. Eles haviam assistido enquanto verdades sagradas eram torcidas em ferramentas culturais. Mas agora, eles estavam testemunhando algo raro. Um papa desinteressado por aplausos e desinteressado por guerra. Um papa que simplesmente queria ser um servo do evangelho. As paróquias começaram a notar a mudança. Sacerdotes que outrora pregavam sermões partidários começaram a pausar. Jovens seminaristas começaram a ouvir com mais atenção. Até alguns católicos afastados, cansados de serem pegos entre facções, encontraram-se voltando, não por política, mas por algo mais profundo, algo eterno. Leão XIV não falava frequentemente de sua terra natal, mas, quando questionado sobre isso em uma entrevista inicial, ele ofereceu uma reflexão gentil. Amo meu país, amo seu povo, mas não estou aqui como americano. Estou aqui como bispo de Roma. Minha tarefa não é carregar uma bandeira, mas carregar a cruz. Aquela única frase ondulou pelo mundo. Em lugares onde o catolicismo havia se entrelaçado com a identidade política, foi um chamado de despertar. O Papa havia lembrado a eles que sua primeira lealdade não era ao partido, mas a Cristo, não à tribo, mas à verdade. E para muitos, isso era uma libertação. Eles haviam esquecido que a Igreja não é um eco da cultura. Ela é sua consciência. Ela não vence por ser popular. Ela triunfa por ser fiel. A recusa de Leão XIV em jogar política não era uma fuga, era um desafio. Isso forçava todos, católicos, políticos, jornalistas e até clérigos, a reexaminarem o que haviam começado a esperar do vigário de Cristo. Não um campeão para sua causa, mas uma testemunha de algo mais alto. Dessa forma, seu silêncio era um sermão. Sua firmeza era uma repreensão e sua humildade era uma revolução silenciosa. A Igreja, ele parecia estar dizendo, não é uma campanha. Ela é uma missão. Foi um gesto tão pequeno que muitos quase o perderam. Em meio à grandeza da sacada do Vaticano, as luzes, as câmeras, o momento histórico se desenrolando diante do mundo, ele inclinou a cabeça ao nome de Jesus. Não apenas uma inclinação educada, não um aceno reflexivo, mas uma reverência lenta, reverente, medida, sincera e inequivocamente intencional. Para aqueles não familiarizados com os ritmos sagrados da Igreja, pode ter parecido nada. Para os espectadores que sintonizaram em busca de espetáculo, pode ter passado despercebido. Mas para outros, para aqueles que passaram a vida imersos na liturgia, que conheciam o peso da tradição e a linguagem da reverência, era tudo. Naquele único movimento, o Papa Leão XIV falou volumes, sem pronunciar uma palavra. Ele não inclinou a cabeça porque era esperado. Ele não o fez para impressionar. Ele inclinou porque é isso que se faz quando se pronuncia o nome daquele que o salvou. Essa verdade simples, encenada diante de milhões, despertou algo antigo nos corações de muitos que assistiam. Era um gesto não de estilo, mas de substância. O mundo havia se acostumado a líderes que erguiam suas vozes, levantavam seus punhos e se posicionavam acima dos outros. Aqui estava um homem que, em seu primeiro grande momento no palco mundial, escolheu, em vez disso, abaixar a cabeça. Nesse ato, alguns viam fraqueza, outros viam nostalgia. Mas,
Para aqueles que tinham olhos para ver, era um ato de adoração. Era uma declaração mais profunda do que qualquer discurso inaugural. O novo Papa deixava claro, sem alarde ou floreios, que este pontificado não começaria com ele mesmo. Começaria com Cristo. E para muitos católicos que há muito sentiam um desvio em um mar de ambiguidade, esse gesto aterrissou como um farol em uma costa enevoada. Dentro do Vaticano, alguns dos cardeais mais velhos trocaram olhares cúmplices. Eles se lembravam de outros papas, outras inclinações, outros momentos em que o sagrado era permitido falar sem ser explicado. Eles reconheciam o peso do que acabara de acontecer. A equipe, os fotógrafos, até os guardas ao redor dele sentiram a mudança no ar. Era como se algo antigo tivesse sido despertado. Não nostalgia, mas reverência. No dia seguinte, as imagens começaram a circular. Um quadro fixo do momento em que a cabeça do Papa se inclinava para a frente foi compartilhado por paróquias, escolas católicas, redes sociais. Mulheres idosas em asilos choravam. Jovens sacerdotes colocavam a foto acima de suas escrivaninhas. Alguns simplesmente a encaravam, incapazes de colocar em palavras porque isso os comovia tão profundamente. Talvez fosse porque o gesto era tão raro, não apenas entre papas, mas entre todas as figuras públicas. Era raro ver alguém, no poder, agir com esse tipo de humildade, não roteirizada, não cerimonial, mas real. Parecia sem filtros, profundamente humano, profundamente santo. E não era o único gesto que chamava a atenção. Ao longo de sua primeira semana como Papa, Leão XIV escolheu o silêncio onde outros teriam falado, a oração onde outros teriam posado. Ele não se apressava em se definir. Ele não anunciava reformas radicais ou mudanças dramáticas. Ele simplesmente celebrava a missa com devoção, saudava os visitantes com gentileza e continuava inclinando a cabeça ao nome de Jesus. Alguns chamavam isso de performativo. Alguns o descartavam como antiquado. Mas aqueles que entendiam a história da Igreja sabiam melhor. No catolicismo, os gestos importam. Nós nos ajoelhamos. Nós nos persignamos com a cruz. Nós nos inclinamos. Não porque adoramos a forma, mas porque a forma expressa o que as palavras muitas vezes não conseguem. A liturgia não é um show, é uma linguagem da alma. E o Papa Leão XIV era fluente nessa linguagem. Ele não precisava dizer que acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia. Ele o mostrava na maneira como segurava o cálice, na forma como pausava na elevação, na ternura com que pronunciava as orações. Ele não precisava discursar sobre humildade. Ele a vivia visivelmente, humildemente, oracionalmente. Um momento em particular deixou uma profunda impressão. Durante sua primeira missa pública em São Pedro, enquanto o coro cantava e o incenso subia, ele ficou em silêncio diante do altar. Então, antes de se aproximar da consagração, ele removeu seu anel, beijou-o e o colocou ao pé do crucifixo. Ninguém o havia instruído a fazer isso. Não foi ensaiado. Era simplesmente seu instinto de colocar o símbolo de sua autoridade diante daquele de quem toda a autoridade vem. A notícia do gesto se espalhou rapidamente. Um jornalista perguntou-lhe mais tarde: o que isso significou? Ele pausou e disse: eu não sou o centro. Cristo é. Era simples assim e radical assim, porque em um mundo obcecado por personalidade, aqui estava um Papa que insistia em ser transparente, uma janela em vez de uma parede, alguém por meio de quem a luz de Cristo pudesse brilhar, sem distorção. Para os católicos mais velhos, esses momentos evocavam memórias de papas que oravam mais do que falavam, de igrejas que cheiravam a cera e incenso, de manhãs de domingo onde o silêncio não era constrangedor, mas sagrado. Eles viam em Leão XIV não apenas um homem,
mas uma ponte de volta para algo verdadeiro. Com o tempo, os críticos voltariam. Eles sempre voltam. Os gestos seriam escrutinados, politizados, torcidos por aqueles ansiosos para fazer o Papa se encaixar em sua narrativa. Mas para aqueles que o viram inclinar a cabeça, para aqueles que entendiam o que isso significava, nada disso importava, porque eles sabiam que um homem que inclina a cabeça ao nome de Jesus não dobrará o joelho ao mundo. Os primeiros sussurros eram sutis, uma borda de renda aqui, uma estola dourada ali, nada ostensivo, nada barulhento, mas, para aqueles que observavam de perto, era inegável. O novo Papa estava usando as vestimentas tradicionais do Sumo Pontífice, vestes que muitos assumiam terem sido aposentadas para sempre. Em sua primeira missa, as imagens diziam tudo: a batina branca, a casula ornamentada, os sapatos papais vermelhos e a mitra bordada a ouro que brilhava sob a luz tremeluzente da basílica. Não era teatral, não era excessivo, era deliberado, e isso levantou mais do que algumas sobrancelhas. Por anos, a Igreja havia tendência à simplicidade, muitas vezes elogiada, às vezes mal compreendida. O guarda-roupa papal havia sido reduzido, escolhas feitas em nome da humildade e da solidariedade com os pobres. E, no entanto, ali estava o Papa Leão XIV, vestido com as vestimentas antigas de seu ofício, não com arrogância, mas com propósito silencioso. Ele não explicava a decisão. Ele não precisava. As vestimentas falavam por si mesmas. Para alguns observadores, especialmente na mídia, o retorno à forma era motivo de especulação. Era isso um passo atrás? Uma mensagem codificada para os tradicionalistas? Uma rejeição ao estilo mais simples de seus predecessores? Mas aqueles que realmente entendiam a história da Igreja viam algo diferente. Eles viam um homem não tentando fazer uma declaração, mas honrando uma tradição. As vestimentas papais nunca foram sobre moda. Elas eram símbolos de autoridade, de serviço, de continuidade. Elas conectavam o homem que as usava há séculos de pastores antes dele, cada um carregando o mesmo fardo, cada um proclamando o mesmo evangelho. E Leão XIV, ao escolher usá-las, estava lembrando ao mundo que o papado não é um papel que se inventa, é uma linhagem que se herda. Um assessor do Vaticano recordou o momento em que ele entrou na sacristia pela primeira vez. As vestimentas haviam sido dispostas. Ele pausou, respirou fundo e traçou os dedos ao longo da borda da alva branca. Então, ele sussurrou: "Estas não são minhas. Elas pertencem a Pedro." Não havia vaidade em seu tom, apenas reverência. E essa reverência era contagiante. À medida que os dias passavam, mais e mais, católicos começavam a notar. Em paróquias ao redor do mundo, conversas se iniciavam, não de nostalgia, mas de significado. Avós explicavam aos netos a história das vestimentas papais. Seminaristas mergulhavam em textos litúrgicos antigos com nova curiosidade. Bispos que haviam discretamente guardado suas mitras reconsideravam o que havia sido perdido na busca pela simplicidade moderna, porque Leão XIV não estava rejeitando a simplicidade. Ele a estava enriquecendo. Ele lembrava à Igreja que a sacralidade não entra em conflito com a humildade, que a beleza não é o oposto da santidade, mas muitas vezes uma porta de entrada para ela, que quando nos vestimos para o sagrado, não estamos nos adornando, mas honrando o que servimos. Um jornalista, lutando para interpretar a escolha do novo Papa, perguntou durante uma coletiva de imprensa: "Santidade, esse retorno às vestimentas elaboradas, não é um passo para longe da humildade?" Leão XIV respondeu sem hesitação: "A humildade não está no tecido, está no coração. Mas quando entro no santuário, não entro como leão. Entro como servo de Cristo, e é a Cristo
que busco honrar. A resposta silenciou a sala. Fora das paredes do Vaticano, as reações permaneciam mistas. Alguns admiravam a beleza e a solenidade, outros permaneciam céticos, temerosos de uma mudança de tom, de uma igreja recuando da relevância moderna. Mas Leão XIV mantinha o curso. Ele celebrava cada missa com a mesma devoção silenciosa, usando os símbolos de seu ofício não como ornamentos, mas como ferramentas. Ferramentas para ensinar, inspirar, elevar corações e mentes a Deus. Ele entendia o que tantos haviam esquecido, que gestos, símbolos e vestimentas não são relíquias do passado, são pontes para a eternidade. Em uma de suas primeiras homilias à Cúria, ele refletiu sobre o papel da beleza na adoração. A igreja não usa essas vestimentas para se exaltar, ele disse. Ela as usa para lembrar ao mundo que não somos apenas carne e tempo, mas espírito e eternidade. Não vestimos o altar porque Deus precisa de adornos, mas porque nossos corações precisam lembrar de sua glória. Esse sermão foi impresso e compartilhado amplamente. Sacerdotes mais velhos o liam com lágrimas nos olhos. Jovens católicos encontravam-se atraídos não apenas pelas palavras, mas pela visão por trás delas. Uma visão onde a santidade tinha uma forma visível, onde a reverência tinha textura, cor, peso. Havia algo curador em tudo isso. Por décadas, muitos haviam assistido, enquanto a tradição era discretamente posta de lado, muitas vezes por boas razões, às vezes pelas erradas. E embora nem todos concordassem com o retorno de cada símbolo, a maioria reconhecia que Leão XIV não estava tentando retroceder o relógio. Ele estava tentando lembrar à igreja quem ela era. Não um museu, não um movimento, mas um mistério. E os mistérios, ele acreditava, mereciam beleza. Então ele continuava, dia após dia, a se vestir não como um rei, mas como um servo, vestido com a memória dos santos. Ele se inclinava nos altares. Ele beijava crucifixos. E ele mostrava ao mundo que as vestimentas da igreja, longe de esconder o evangelho, podem revelá-lo de maneiras que as palavras nunca poderiam. Eles chamavam isso de nostalgia. Eles chamavam isso de figurino. Eles chamavam isso de performance vestida de seda e renda. Mas, para o Papa Leão XIV, os gestos, vestimentas e rituais que atraíam tanta atenção não eram sobre folclore, eram sobre fé. Fé profundamente enraizada, inabalável. Nos dias seguintes à sua primeira missa pública, inúmeras vozes correram para interpretar o que viam. O incenso, as respostas em latim, a mitra dourada, o silêncio reverente. Alguns viam isso como um retorno à rigidez, outros como uma revitalização da beleza. Mas ambos perdiam o ponto. Não se tratava de estética, era sobre adoração. Quando o Papa Leão ficava no altar, quando erguia os olhos ao céu, quando fazia o sinal da cruz, com movimentos lentos e deliberados, ele não estava reencenando a história. Ele estava em continuidade com todo sacerdote que já ousara se aproximar do mistério de Deus. Ele não precisava se explicar. Cada movimento falava por ele. Para o olho cínico, pode ter parecido teatro, mas, para aqueles que entendiam a linguagem do sagrado, era uma liturgia de amor. Em uma reunião privada, com um grupo de jornalistas céticos, um perguntou diretamente: Santidade, por que retornar a essas práticas antigas quando a igreja está tentando alcançar pessoas modernas? Ele sorriu com aquela graça calma e firme que já se tornara sua marca registrada. Porque as pessoas modernas, ele disse, ainda anseiam por mistério. Ele não estava errado. O mundo, por todo o seu barulho e velocidade, permanecia faminto por profundidade. Telas e slogans não podiam substituir o silêncio. A conveniência não podia substituir o temor.
E o Papa Leão entendia isso. Ele sabia que, em uma cultura obcecada por imediatidade, a coisa mais contracultural que a Igreja poderia oferecer não era outra tendência, mas transcendência. Ele disse uma vez em uma homilia: o sagrado não é frágil, é apenas silencioso. E nós esquecemos como ouvi-lo. Então, ele o trouxe de volta. Não como espetáculo, mas como sinal. Um sinal de que a Igreja não havia esquecido quem ela era, mesmo que o mundo tivesse. Em catedrais e capelas pelo mundo, os católicos começaram a notar. Um jovem seminarista no México escreveu: pela primeira vez, vi um papa celebrar a missa como os sacerdotes que me formaram. Uma mãe de 4 filhos na Polônia disse: meus filhos assistiram à missa em silêncio. Eles não entendiam latim, mas sabiam que algo santo estava acontecendo. Um monge idoso na Irlanda chorou ao assistir à procissão, sussurrando: ele se lembra. Essas não eram reações sentimentais. Eram a resposta de almas que reconheciam o lar. E não era apenas sobre os detalhes da missa, era sobre o tom, a postura, a reverência que enquadrava tudo. O Papa Leão XIV se movia com uma compostura que fazia até a imprensa secular prestar atenção. Ele não se apressava, ele não acenava, ele não sorria sob comando. Ele entrava no santuário como um homem caminhando na presença de Deus, porque era exatamente isso que ele acreditava estar fazendo. E, em um mundo que muitas vezes trata a religião como uma marca de estilo de vida ou uma tribo política, essa crença era chocante, até escandalosa. Alguns teólogos reclamavam que ele estava retrocedendo o relógio. Outros o elogiavam como um reformador pela restauração. Mas para Leão, o debate era irrelevante. Ele não estava tentando fazer uma declaração. Ele estava tentando ser fiel. E a fidelidade não precisa ser explicada para aqueles que caminharam com Deus. O simbolismo se estendia além do santuário. Na sala de audiências, ele substituiu a poltrona elegante por um assento de madeira simples, esculpido no estilo de séculos passados. Em sua capela privada, ele pediu que uma relíquia de São Leão, o Grande, fosse colocada sob o altar. Quando visitava um hospital, ele levava um rosário, não uma equipe de imprensa. Ele saudava os enfermos não como um líder, cumprimentando constituintes, mas como um pastor, buscando seu rebanho. Tudo o que ele fazia parecia fluir de um poço mais profundo. Ele não convocava coletivas de imprensa. Ele não tentava ser relacionável. Ele tentava ser real. E essa diferença era profunda. Em um momento memorável, durante uma liturgia privada, com freiras enclausuradas, ele caiu de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e permaneceu lá por vários minutos em total silêncio. Sem câmera, sem comentário, apenas quietude. Uma das freiras, escrevendo depois, disse: podíamos sentir a fé emanando dele como luz. Não era show, era presença. Essa presença tornou-se sua assinatura. Inquietava alguns, inspirava outros, mas, acima de tudo, lembrava à Igreja que os gestos importam, não porque impressionam o mundo, mas porque formam a alma. Em uma era que, muitas vezes, trocou substância por estilo, o Papa Leão XIV escolheu ambos, não como performance, mas como proclamação. Ele estava proclamando, sem dizê-lo, que não somos chamados a ser relevantes. Somos chamados a ser reverentes. Que a tradição não é um museu de rituais congelados, mas um fluxo vivo de verdade. Que a beleza não é indulgência, é evangelização. Porque o coração humano, mesmo agora, ainda responde à beleza. E a alma, mesmo hoje, ainda reconhece o sagrado quando o vê. Por anos, as liturgias haviam mudado. Orações reescritas, gestos encurtados, silêncios preenchidos. Em muitos cantos da igreja, a missa havia lentamente se tornado mais casual, mais flexível,
mais adaptada aos ritmos modernos. Alguns diziam que isso tornava a adoração mais acessível. Outros temiam que algo sagrado havia sido perdido, mas ninguém podia negar. As coisas haviam mudado. E então veio Leão XIV. Quando ele celebrou sua primeira missa como Papa, algo era diferente. Não apenas nas vestimentas, na música ou nas respostas em latim, era a maneira como ele se movia, como pausava, como deixava o silêncio falar. Não havia pressa, nenhuma improvisação, nenhuma tentativa de entreter. Ele não tentava tornar a liturgia excitante, ele a tornava santa. As pessoas notaram, ele ficava no altar como um homem enraizado em algo inamovível. Cada movimento era deliberado, cada palavra reverente. Ele não performava, ele orava. E porque ele orava, outros se encontravam fazendo o mesmo. Mesmo aqueles que assistiam de longe, através de telas de televisão ou transmissões ao vivo, sentiam isso. Eles não sabiam como explicar, mas sabiam que estavam testemunhando algo que havia faltado: compostura. A palavra em si começou a aparecer em artigos e comentários. O Papa composto. Um retorno ao silêncio. Leão XIV e a beleza da contenção. Mas compostura é mais do que calma. Não é apenas quietude. É presença, foco, profundidade. E o Papa Leão trazia isso a cada espaço que entrava. Em um mundo que se acostumara a líderes que falavam rapidamente, que gesticulavam constantemente, que preenchiam cada momento com palavras, ele fazia o oposto. Ele deixava o silêncio cair, como orvalho, nos corações dos fiéis. Ele dava espaço para o temor, e isso em si se tornava uma espécie de ensino. Um dia, durante uma missa matinal em São João de Latrão, o Papa pausou antes da consagração. A pausa durou mais do que o usual. As câmeras não sabiam se deveriam aproximar ou manter a posição. Não havia sinal, nem deixa, apenas o som da respiração, da quietude. E então, ele sussurrou as palavras da instituição com tal reverência trêmula que até os pilares de mármore pareciam ouvir. Depois, um jovem na multidão foi ouvido dizendo: "Senti como se nunca tivesse realmente visto a Eucaristia antes daquele momento." Esse era o jeito de Leão. Ele não atraía a atenção para si mesmo. Ele a direcionava para Deus. E, no entanto, suas ações contrastavam com muito do que viera antes. Nas últimas décadas, a vida litúrgica na igreja havia sido marcada por experimentação. Alguns sacerdotes adicionavam elementos, outros os omitiam. Alguns reescreviam orações, alguns reinventavam gestos. A intenção era muitas vezes pastoral, mas com o tempo, um certo espírito improvisacional se infiltrou. A missa começou a refletir mais a personalidade do celebrante do que o mistério que proclamava. Leão mudou isso. Não com condenação, mas com exemplo. Ele não repreendia, ele não criticava, ele apenas mostrava outro caminho, um caminho enraizado na tradição, moldado pela disciplina, guiado pela reverência. E as pessoas começaram a seguir. Jovens sacerdotes que nunca haviam usado uma batina começaram a perguntar sobre os costumes antigos. Seminaristas que nunca haviam servido em uma missa latina começaram a estudar rúbricas. Leigos que outrora se sentiam desconectados da liturgia encontravam-se inclinando-se para ela, não porque lhes foi dito, mas porque algo real os atraía. As próprias reflexões do Papa deixavam claro que ele não estava tentando encenar uma revolução. Ele disse uma vez, em uma reunião privada com cardeais: "Isso não é uma correção, é uma recordação. Não estamos voltando atrás, estamos retornando ao que nunca partiu." Esse tipo de clareza havia faltado por muito tempo. E não era apenas sobre a liturgia. Todo o seu comportamento parecia carregar esse espírito. Quando ele se encontrava com chefes de Estado, ele não falava em frases polidas. Ele ouvia. Quando recebia peregrinos,
Ele não posava para a foto perfeita. Ele orava com eles. Quando pregava, ele não tentava impressionar. Ele tentava despertar. Ele era composto. E essa compostura começou a ensinar à igreja como respirar novamente. Em paróquias ao redor do mundo, os sacerdotes começaram a desacelerar, não por obrigação, mas por inspiração. Eles se lembravam de como era orar a missa em vez de recitá-la, pausar, inclinar-se, deixar o altar, ser o centro. A geração mais velha, especialmente, encontrava conforto nisso. Eles haviam crescido com um senso de tempo sagrado, onde a missa parecia separada, diferente do resto da vida. Eles se lembravam de como era entrar em uma igreja e sentir algo antigo pressionando gentilmente a alma. Com Leão XIV, esse sentimento estava voltando. E não era sobre sentimento, era sobre verdade. Porque a verdade da liturgia não está em quão divertida ela é, está em quão fiel ela é, fiel à palavra, fiel ao sacrifício, fiel à presença de Cristo, que vem novamente cada vez que a missa é celebrada. Esse era o coração da compostura de Leão. Ele não queria ser o foco. Ele queria que a igreja se lembrasse de quem realmente era o foco: Jesus. Então, ele se movia com quietude. Ele falava com clareza. Ele orava com profundidade. E a igreja, dispersa e distraída, começou a se lembrar de como fazer o mesmo. Muito antes de a fumaça branca subir da Capela Sistina, muito antes de o nome Leão XIV ecoar pelas sacadas da Basílica de São Pedro, outro nome se agitava, silenciosamente, nos corações de muitos católicos pelos Estados Unidos: José Strickland. Para a maioria fora da igreja, isso significava pouco, mas, para os fiéis que haviam seguido seu ministério no leste do Texas, isso significava integridade, coragem e uma certa clareza desafiadora. O bispo Strickland nunca buscara atenção, ele nunca perseguira títulos ou influência, mas de alguma forma, ao longo dos anos, ele se tornara um símbolo de fidelidade em um tempo de confusão, uma voz de convicção em uma estação de ambiguidade. Ele falara sobre a vida, sobre a verdade, sobre a reverência na adoração e a ordem moral, abertamente, sem desculpas, e por isso pagara um preço. Sua remoção chocará muitos. Não havia escândalo, nem má administração financeira, nem heresia doutrinal, apenas o desconforto inconfundível que ele causava ao dizer em voz alta o que a igreja sempre ensinara. Alguns diziam que ele havia sido muito público, outros diziam que lhe faltava diplomacia. Mas por trás de todas as explicações, uma preocupação mais profunda permanecia. A fidelidade era agora vista como um obstáculo na igreja? Sua saída da diocese de Tyler deixou uma ferida não apenas no Texas, mas em muitos corações ao redor do mundo. Para os católicos tradicionais, Strickland tornou-se mais do que um bispo. Ele tornou-se um espelho, refletindo seu próprio desejo por clareza, suas próprias perguntas sobre o silêncio em altos escalões, sua própria frustração com o que parecia um afastamento da verdade. E então, quase sem aviso, o cardeal que desempenhara um papel em sua remoção foi eleito Papa. A ironia não passou despercebida. O antigo prefeito da Congregação para os Bispos, aquele que assinara a saída de Strickland, era agora o sumo pontífice. Para muitos, parecia que um veredito havia sido escrito em pedra, mas a história não estava terminada. À medida que Leão XIV dava seus primeiros passos como Papa, todos os olhos se voltavam silenciosamente para Tyler. O que aconteceria agora? O novo Papa reconheceria a dor deixada para trás? Ele revisaria o caso? Ele diria algo? Strickland permaneceu em silêncio no início, não amargo, não desafiador, apenas quieto. Quando abordado por repórteres, ele recusava entrevistas. Quando pressionado por uma declaração, ele oferecia apenas uma oração. E então, no domingo seguinte à eleição,
ele divulgou uma breve mensagem. Ofereço minhas sinceras orações pelo Papa Leão XIV, que o Espírito Santo o guie enquanto confirma seus irmãos na fé. Que Cristo, nosso Senhor, abençoe seu serviço e que todos nós sejamos unidos na verdade e na caridade. Sem sarcasmo, sem condições, apenas um bispo, ainda ferido, oferecendo obediência. Isso impressionou muitos como extraordinário em um mundo onde a resignação muitas vezes dá lugar ao ressentimento. Aqui estava um homem que havia perdido tudo, seu ofício, sua plataforma, sua missão. E, no entanto, respondia com graça. Não era fraqueza, era força. O tipo de força que cresce na oração e no sofrimento. Nos dias que se seguiram, cartas chegavam ao Vaticano, não de políticos ou celebridades, mas de católicos comuns, avós, diáconos, catequistas, famílias jovens. Todas diziam a mesma coisa de diferentes maneiras. Por favor, Santo Padre, olhe para Tyler. Alguns não pediam reintegração. Eles apenas queriam reconhecimento, um sinal de que a fidelidade importava novamente, um gesto de que a lealdade à doutrina não era algo a ser punido, mas honrado. E embora nenhuma declaração viesse imediatamente, algo começava a mudar. Em seu próximo discurso ao clero romano, o Papa Leão XIV falou da importância da unidade, não como uniformidade, mas como fidelidade à verdade. Ele disse: a Igreja não precisa de menos convicção. Ela precisa de mais coragem. Coragem para falar a verdade com amor. Coragem para permanecer firme no que foi transmitido. E sim, coragem para ser mal compreendido por amor a Cristo. Muitos tomaram isso como um sinal, não um veredicto, não uma promessa, mas um sinal. A história de José Strickland para Leão XIV não era sobre um homem. Era sobre que tipo de igreja os fiéis acreditavam. Uma igreja onde a verdade não era uma opinião, onde os bispos podiam falar corajosamente sem medo, onde obediência e honestidade não estavam em contradição. Ele havia dito uma vez, antes de se tornar papa, que a medida da saúde de uma igreja não era quantas multidões ela atraía, mas quantos santos ela formava. E os santos, ele acreditava, raramente eram formados no conforto. Em Tyler, a frequência às missas começou a aumentar novamente. As pessoas vinham não em protesto, mas em esperança. Elas não exigiam manchetes. Elas oravam. Elas jejuavam. Elas esperavam. O bispo Strickland continuava a viver entre eles discretamente como um simples sacerdote. Ele oferecia confissões, visitava os enfermos, servia os pobres. Sua autoridade havia sido despojada, mas seu chamado permanecia inabalado. E esse testemunho, silencioso, fiel, firme, falava mais alto do que qualquer declaração de Roma. Se seu papel seria ou não restaurado, ninguém podia dizer. Mas algo havia mudado. O nome José Strickland não era mais apenas um nome. Tornara-se uma questão, um teste, um indicador de para onde a igreja estava indo. Não em direção ao poder, mas à verdade. E nessa jornada, tanto o Papa quanto o Bispo estavam sendo observados, não como rivais, mas como lembretes. Lembretes de que a igreja, em seu melhor, não é um lugar de vencedores e perdedores. Ela é uma família. E as famílias, quando feridas, devem encontrar uma maneira de se curar. Muito antes de seu nome se tornar um símbolo, o bispo José Strickland era simplesmente um padre paroquial com um profundo amor pela igreja e uma voz que carregava peso. Ele não era barulhento, mas era inequivocamente claro. Ele não buscava confronto, mas nunca evitava a verdade, e com o tempo, essa clareza veio com um custo. Sua diocese em Tyler, Texas, não era um centro de influência. Não era uma cidade catedral conhecida por encontros internacionais ou simpósios teológicos. Era humilde, rural,
profundamente fiel. Mas, nos campos silenciosos do leste do Texas, o bispo Strickland construiu algo duradouro, uma comunidade que sabia no que acreditava e não tinha medo de dizê-lo. Seus sermões eram inflexíveis. Ele falava sobre a santidade da vida, a sacralidade do casamento, as verdades inegociáveis do catecismo. Ele chamava os católicos à santidade, não ao conforto. Ele encorajava a oração, o jejum, os sacramentos. Ele não estava tentando ser um herói. Ele estava apenas tentando ser um bispo. Mas esse tipo de franqueza, em uma era de ambiguidade cautelosa, começou a atrair atenção. Não a atenção que ganha prêmios ou contratos de livros, o outro tipo. Cartas foram escritas, reclamações apresentadas. Ele foi acusado não de má conduta ou má administração, mas de ser vocal demais, certo demais, relutante demais em ceder. Havia sussurros de que seu tom era divisivo, que sua presença deixava outros inquietos, que sua fidelidade às verdades antigas era, de alguma forma, uma ameaça ao novo caminho que a Igreja estava explorando. Eventualmente, o chamado veio. Uma decisão havia sido tomada. Ele foi solicitado a se afastar. Ele não lutou. Ele não realizou uma coletiva de imprensa ou incitou um movimento. Ele voltou ao seu presbitério, dobrou sua batina e orou. Quando o Papa Leão XIV surgiu na sacada da Basílica de São Pedro, com sua reverência silenciosa e gestos humildes, ele não apenas chocou o mundo, mas também acendeu uma chama de reflexão em milhões de corações, incluindo os brasileiros, que vivem a fé com paixão e comunidade. Sua escolha por vestimentas tradicionais, sua inclinação ao nome de Jesus e sua recusa em jogar o jogo político da modernidade não foram apenas atos de um líder religioso, mas um convite para que todos nós reexaminemos o que realmente importa em nossas vidas. No Brasil, onde a fé católica pulsa, nas festas de padroeiros, nas procissões vibrantes e nas conversas calorosas nas praças, a mensagem de Leão XIV ressoa profundamente. Ele nos lembra que a autenticidade, a humildade e a fidelidade às nossas raízes espirituais são mais poderosas do que qualquer tentativa de agradar o mundo. Sua compostura, tão diferente do barulho das redes sociais e das manchetes sensacionalistas, nos ensina que o silêncio pode ser mais eloquente que discursos inflamados. Em um país como o nosso, onde a alegria e a emoção muitas vezes guiam nossas ações, Leão XIV nos desafia a encontrar equilíbrio. Ser fervorosos, sim, mas também reverentes. Ser expressivos, mas também profundos. A primeira lição que podemos aplicar é a coragem de ser autêntico. No Brasil, onde a pressão para seguir tendências ou se alinhar a grupos é constante, Leão XIV nos mostra que a verdadeira força está em permanecer fiel a quem somos. Seja na maneira como vivemos nossa fé, seja nas escolhas diárias, podemos optar por não nos curvar ao que é passageiro. Por exemplo, em nossas comunidades, podemos valorizar as tradições, como as novenas em família ou as missas de domingo, sem medo de parecer antiquados. Essa autenticidade nos conecta com algo maior, assim como o Papa se conecta com séculos de história ao usar a mozzeta branca. Em um mundo que celebra a novidade, escolher a continuidade é um ato de resistência e amor. Outra lição é a importância da humildade como serviço. Leão XIV, ao inclinar a cabeça e falar dos pobres com intimidade, nos lembra que liderar é servir. No Brasil, onde a solidariedade brilha em mutirões e ações comunitárias, podemos aplicar isso ajudando quem está ao nosso redor sem esperar reconhecimento. Seja cozinhando para um vizinho em necessidade, participando de projetos sociais ou simplesmente ouvindo alguém com atenção, cada gesto humilde reflete o evangelho que o Papa proclama.
Em nossas vidas agitadas, onde o sucesso é medido por likes e seguidores, Leão 14 nos convida a medir nossa grandeza pelo impacto que temos nos outros, especialmente nos mais esquecidos. Além disso, o Papa nos ensina a falar a verdade com amor. Em um país tão diverso como o Brasil, onde opiniões se chocam nas rodas de conversa e nas redes sociais, é fácil cair na tentação de gritar mais alto ou ceder à ambiguidade para evitar conflitos. Leão 14, com sua clareza pastoral, nos mostra que a verdade não precisa ser uma arma. Podemos expressar nossas crenças, seja sobre família, fé ou justiça, com firmeza, mas também com compaixão. Isso significa ouvir antes de responder, respeitar, mesmo discordando, e sempre buscar a unidade, como o Papa faz ao rejeitar divisões políticas. Em nossas comunidades, isso pode transformar discussões polarizadas em diálogos construtivos, fortalecendo laços em vez de rompê-los. Por fim, a compostura de Leão 14 nos inspira a cultivar a reverência em nossas vidas. No Brasil, onde a espiritualidade muitas vezes se mistura com a festa, ele nos lembra que o sagrado merece espaço para respirar. Podemos aplicar isso reservando momentos de silêncio para a oração, participando da missa com mais atenção ou até ensinando nossos filhos a valorizar os símbolos da fé, como o rosário ou o sinal da cruz. Essa reverência não é rigidez. É uma maneira de reconhecer que somos mais do que carne e tempo. Somos espírito e eternidade, como o Papa disse. Em um mundo que corre sem parar, desacelerar para contemplar o divino é um ato revolucionário. Essas lições não são apenas para os fiéis, mas para todos que buscam sentido. Leão 14, com sua vida de oração e serviço, nos mostra que a fé não é uma bandeira a ser agitada, mas uma cruz a ser carregada com amor. No Brasil, onde a esperança e a luta andam de mãos dadas, podemos viver essas verdades em nossas casas, bairros e igrejas, construindo um mundo mais humano, mais santo, mais nosso. Gostou dessa reflexão sobre o Papa Leão 14? Então bora fazer esse vídeo chegar a mais corações brasileiros. Clique no botão de curtir, compartilhe com seus amigos nas redes e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Deixe um comentário com "Quero mais" ou conte pra gente como você aplica essas lições na sua vida. Sua interação faz toda a diferença e juntos podemos espalhar essa mensagem de fé e esperança. Vamos lá?